Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 51. Ah, pastor, é muito grande o texto. Não é não, né? Precisamos entender bem a palavra de Deus. Mateus 24, do 32 ao 51, nos diz o seguinte: a parábola da figueira e exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido Deus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre o arrebatamento, né? Eu mesma aqui prego muito sobre esse assunto, que é o meu assunto predileto, falar que Jesus está voltando. Mas hoje vamos falar novamente, né? O apóstolo Paulo disse que ele sempre repetia as coisas que ele falava porque era preciso que o povo memorizasse. Então vamos falar, vamos pregar a mesma coisa, para que nós nunca venhamos a nos esquecer. Mas em cada pregação, mesmo que seja sobre o mesmo assunto, sempre Deus nos dá uma revelação diferente, nos mostra. Eu digo revelação aqui no sentido de nos mostrar alguma coisa que antes nós não tínhamos entendido. Não estou falando de revelação, de profecia, nada disso. Estou falando de mostrar
aquilo que às vezes a gente não tinha percebido numa outra pregação. Então vamos entender melhor. Aqui está falando, é o Senhor Jesus quem está falando. E Ele está aqui orientando os discípulos e orientando também a cada um de nós hoje, para que nós possamos ficar atentos. Porque Ele disse, o Filho do Homem virá. Quem é o Filho do Homem? É o Senhor Jesus, né? É um dos títulos que Jesus recebe, é Filho do Homem. Por quê? Porque Ele se fez homem, deixou a sua glória lá no céu e veio nascer como todos nós nascemos, né? Então Ele também é chamado de Filho do Homem. E aqui então Ele estava se referindo, né? Eu não vou tratar hoje sobre o assunto da figueira, nem da geração, mas eu quero prestar um pouquinho mais de tempo e atenção do versículo 36 para frente, que nos fala a respeito diretamente da sua vinda. Então veja só, no 35 Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é confiável. Amém? Nós nunca devemos ter dúvidas a respeito do que está escrito na palavra, porque foi Deus quem escreveu. E o Senhor Jesus aqui ainda confirmou, passará o céu e a terra, quer dizer, todas as coisas vão acabar um dia, mas as palavras de Deus nunca vai passar. Amém? A palavra do Senhor é eterna. Jesus é a palavra. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que fala lá no Evangelho de João. O Verbo é a palavra. A palavra é Jesus. Então Jesus é eterno, Ele nunca vai deixar de existir. Então a palavra de Deus nunca vai passar. E aí no 36 Jesus começa a explicar então a respeito do dia e hora, né, que vai acontecer a sua vinda. E aqui eu tenho que lembrar os irmãos, talvez que tenham esquecido ou que não ouviram ainda, que a vinda do Senhor é dividida em duas etapas. Primeiro vai ser o arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento, então, depois de 7 anos que acontecer o arrebatamento, vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Mas hoje nós vamos tratar aqui então a respeito do arrebatamento. Então o arrebatamento, ele é secreto. Tem pastores por aí, até pastores famosos, né, que pregam em grandes igrejas, que não acreditam no arrebatamento. E dizem que o arrebatamento não é secreto, porque a palavra de Deus também fala que todo olho o verá, né, quando ele vier na sua glória. Só que esse versículo está se referindo então à segunda vinda, onde todo olho verá o Senhor Jesus descendo do céu. Mas o arrebatamento, ele é apenas para os salvos. Então o arrebatamento da igreja, olha só, arrebatamento da igreja. Não é essa igreja física, mas é a igreja espiritual, é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Senhor Jesus. Então nós fazemos parte desta igreja, nós somos a noiva do Senhor, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Então quando fala de igreja do Senhor, não se refere a denominações, mas aos salvos. Então é o arrebatamento da igreja, ou seja, arrebatamento dos salvos. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Vivo falando para vocês, aceitar só como Salvador é muito fácil. Mas precisamos aceitá-lo como Senhor, ou seja, Ele manda, eu obedeço.
eu tenho que estar debaixo do senhorio de Cristo, ou seja, Ele manda, não sou eu mais que mando. Quando a pessoa aceita a Jesus, Ele está dizendo assim, a partir de hoje eu não mando mais em mim. Quem manda em mim agora é Jesus. Amém? Então, por isso, os salvos, ou seja, aquele que realmente aceitou a Jesus como Senhor, mudou de vida e vive para Ele. Então, esses é que vão participar do arrebatamento. Os que já morreram salvos também. Então, veja só. Aqui no versículo 36, Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Algumas pessoas também dizem que Jesus mesmo não sabe o dia que Ele vai vir buscar a igreja. Porque aqui está dizendo que nem o Filho sabia o dia que isso vai acontecer. Mas aqui Jesus estava falando ainda na sua forma humana. Ele estava aqui como homem, ele ainda não tinha sido crucificado, não havia ressuscitado, então ainda não tinha recebido novamente a sua glória, a sua divindade. Então aqui ele realmente não sabia. Quando Jesus falou isso, o único que sabia o momento do arrebatamento era o Pai. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu e assumiu novamente a sua forma divina, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, aqui na terra então ele estava como homem, né? Quando ele assumiu novamente então a sua deidade, ele agora já sabia. Por quê? Porque agora ele já estava novamente tendo todo o conhecimento como o Pai. Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Amém? Entendido isso, irmãos? Então Jesus hoje já sabe. Não é que porque Jesus não sabia, que maldade do Pai não contar. Não, Deus não é mau. É que aqui ele estava limitado à forma humana. Quando ele ressuscitou e foi para o céu, então ele retomou aquela glória que ele tinha deixado lá para vir se fazer homem e poder nos salvar. Mas então aqui está dizendo, né? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas hoje o Senhor Jesus já sabe. E o que nós podemos entender com isso? Que ninguém pode afirmar o dia que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Nós não podemos marcar dia, marcar momento, não podemos. Teve muitos que já fizeram isso e ficaram envergonhados, porque Jesus não veio na data que aquelas pessoas tinham marcado que aconteceria o arrebatamento. Então ninguém pode marcar, porque nós não sabemos. Deus sabe. O Pai sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe. Nem os anjos não sabem, mas Deus sabe. Amém? Então, olha só. Se nós não sabemos o dia, para nós basta nós crermos que esse dia vai chegar. Então, nós não podemos marcar a tal dia, tal minuto, tal hora, o arrebatamento vai acontecer. Se alguém falar isso para você, pode chamar de falso profeta na cara, porque está mentindo, né? Porque não sabe. Ninguém pode afirmar isso. Mas Jesus nos deu aqui algumas, podemos dizer, pistas do que estaria acontecendo quando estiver no mundo, né? O que estaria acontecendo no mundo quando o arrebatamento estivesse perto. Então ele nos deu aqui alguns detalhes. Nós não sabemos o dia, mas nós podemos conhecer a época. Nós estamos na época do final dos tempos. Nós estamos na época onde, acredito eu, pelo que eu tenho estudado da palavra, vai acontecer o arrebatamento. Mas é na época. Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a um ano?
Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. Nós não sabemos. Mas nós estamos na época que vai acontecer o arrebatamento. Porque o Senhor nos deu pistas, então nós podemos entender, né, algumas coisas que estão acontecendo, que o Senhor Jesus nos avisou. Então, olha só, se nós não sabemos o dia que Ele vai vir nos buscar, nós temos um dever. Nós não sabemos o dia, mas nós temos um dever, que é vigiar. Amém? Então, eu não posso dizer para vocês, fique esperando que amanhã, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus virá arrebatar a igreja. Não posso, ninguém pode. Mas eu posso dizer, vamos vigiar. Porque pode ser a qualquer momento. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, pode ser a qualquer momento. Então, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, podemos dizer assim, quanto ao dia do arrebatamento, é crer que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, de certeza, e que nós temos que vigiar. Então, para nós vigiarmos, nós podemos olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo. Os irmãos sabem, não preciso nem falar muito, só vou dar aqui alguns pontos para fazer você entrar bem no assunto. O que a gente vê falar muito hoje, que o Senhor Jesus falou aqui, nós não lemos, mas está no mesmo capítulo 24. De guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, coisas que acontecem quanto mais perto do arrebatamento estivesse. E nós estamos vendo isso hoje, né? A ameaça de uma guerra, de uma terceira guerra, que vai acontecer. Não é se vai acontecer, irmãos, é quando vai acontecer. Porque acontecer vai. Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Não sei o dia. Mas está tudo se encaminhando para isso. Aonde os líderes mundiais, né, que acham que tem todo o poder nas mãos, podem ameaçar os outros dizendo, vou apertar o botão e vou matar todo mundo com uma bomba nuclear. Isso está acontecendo, vocês estão acompanhando, né? As notícias aí, onde está sujeito que um líder, grande líder aí, possa fazer isso. Ah, pastora, mas é possível que possa acontecer? É possível. E pode acontecer. Agora, o mundo não vai ser destruído, irmãos. Isso eu posso afirmar para vocês por dentro da palavra. O mundo, o globo terrestre, eles podem apertar botão de bomba nuclear, mandar míssil, mandar não sei mais o quê, mas como nós lemos no início, vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E a palavra do Senhor nos diz que o mundo vai ser purificado, para que os salvos possam habitar aqui. Então o mundo em si não vai ser destruído, vai ser destruído o que tem dentro, né? Mas, numa porção, podemos dizer assim, se lançarem uma bomba nuclear lá na Europa, nos Estados Unidos, uma boa parte, grande parte vai ser destruída, mas não o mundo todo. Então isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a situação vai ficar cada vez pior, vai ficar caótica no mundo, né? Mas eu acredito que eles não vão fazer esse tipo de coisa antes de nós sermos tirados daqui. Amém? Você fica contente com isso? Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes de o caos se instalar. Então isso pode acontecer? Pode e vai acontecer. Mas o Senhor Jesus vem nos buscar. Pode ser que seja no momento que estourar uma guerra, o arrebatamento, pode ser.
Pode ser um pouquinho antes de estourar a guerra, que aconteça o arrebatamento? Pode ser. Ou pode ser um pouco depois que começar a guerra? Pode ser. Mas nós não vamos passar pelo período da tribulação. Graças a Deus. Amém? Então, o Senhor nos deu, condições de entender as épocas, o tempo que essas coisas estariam acontecendo. E o mundo hoje está de cabeça para baixo, Não tem mais limite, é um querendo destruir o outro, como o Senhor Jesus falou. E Jesus falou aqui então que nos dias que fosse para acontecer o arrebatamento, seria como nos dias de Noé. No versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós temos algumas coisas importantes para ressaltar nessa mensagem. O que acontecia nos dias de Noé? Que está acontecendo hoje. Jesus disse que o povo só pensava em comer, beber, casar, festejar, cuidar da vida aqui, nessa terra, sem pensar na eternidade. Então era o que eles faziam: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E é o que está acontecendo hoje. Então as pessoas não estão muito preocupadas. Estão vivendo. E estão vivendo do jeito que querem, sem se basear na palavra de Deus. Então esse comiam, bebiam e davam-se em casamento, significa que o povo está não está dando a mínima para as mensagens que estão sendo pregadas, para os avisos que estão sendo dados de que o Senhor Jesus está vindo. As pessoas não estão dando a mínima. Casam, descasam, comem, dormem, festejam e assim vão sem se preocupar com a sua alma e com a eternidade. Outra coisa também que acontecia nos dias de Noé e que está acontecendo hoje era o hibridismo. O que é isso, pastor? É a mistura do ser humano com máquina ou do ser humano com animal. Hoje nós vemos pessoas que querem ser cachorro, querem ser gato, Você nunca viu? Tem até aqueles que colocam uma coleira no pescoço e outro carrega e ele vai ali gatinhando que nem um cachorro. Então isso se chama hibridismo. As pessoas estão mudando a sua fisionomia para ficar parecido com algum animal. Isso acontecia nos dias de Noé? Acontecia de uma forma um pouquinho diferente, porque era a mistura dos anjos caídos com as mulheres que fizeram nascer os gigantes. Então era o hibridismo, ou seja, mistura de ser humano com uma coisa que Deus não aprovava. Então acontece hoje também. Hoje as pessoas, não estou falando de casos de... a ciência, irmãos, ela tem dois lados, Como a moeda tem dois lados. Tem o bem e o mal. A ciência hoje está muito evoluída, a tecnologia está evoluída. Então tem pessoas que com algum problema físico, algum problema de saúde, se beneficiam pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia. Uma pessoa pode pôr uma prótese, alguma coisa assim, isso é bom. Mas não fica só nisso, porque as pessoas querem sempre ir além, querendo ser Deus. Então elas fazem coisas para dizer que querem aperfeiçoar o ser humano. Vamos colocar um chip, vamos colocar faltou a palavra agora, algum instrumento no corpo. Hoje de tarde eu e Felipe ainda brincava um pouco com a palavra instrumento, Fio, agora me lembrei do instrumento.
Mas é uma mistura de homem, quando eu digo homem, homem e mulher, né? O ser humano com a máquina. Então não fica só no benefício da saúde. Tem pessoas que eram paraplégicas, colocaram lá algum chip, alguma coisa, né, no corpo, já estão andando. Então esse é um benefício da ciência. O Senhor fala lá no livro de Daniel que a ciência iria evoluir, iria crescer, se desenvolver. Mas as pessoas estão brincando de ser Deus, então eles querem aperfeiçoar o ser humano. Mas Deus fez o ser humano perfeito. Nós não precisamos ser aperfeiçoados. Eu falo perfeito no sentido do nosso corpo, né? E se não somos perfeitos, é claro que não somos no sentido espiritual, mas por causa do pecado de Adão. E que nós, descendentes deles, herdamos o pecado. Mas o ser humano está brincando com isso. Então isso acontecia nos dias de Noé, que se chama o hibridismo, a mistura do ser humano com coisas que Deus nunca quis para nós, seres humanos. Isso está acontecendo também. E aqui a outra coisa que nós podemos observar nesse versículo, é ali no 38, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha só, aqui tem um detalhe que às vezes as pessoas, porque assistiram filmes da arca de Noé, acham que é do jeito que está lá no filme, mas não se apercebem do que está escrito na Bíblia. Olha só, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma das provas que o arrebatamento vai ser secreto só para os salvos. O mundo não vai ver o arrebatamento acontecer. Nós, os salvos, vamos ser tirados daqui, vamos nos encontrar com Jesus e o mundo vai continuar achando assim que deu, sumiu tanta gente. Só depois, por causa das catástrofes, das coisas, quando eles começarem a contar quantos milhões e milhões de pessoas desapareceram, é que eles vão começar a entender. Os loucos dos crentes falavam que um dia Jesus ia vir para tirar eles daqui. Então foi isso que aconteceu. Mas vai demorar um pouco para eles perceberem. O mesmo que aconteceu aqui no dilúvio, Noé entrou na arca e não o perceberam. Os filmes, se você já assistiu aquele filme Noé, quem é que já assistiu aquele filme do Noé? Vocês repararam como tem coisa errada naquele filme? Misericórdia. Eu já assisti inteiro para eu poder ensinar as coisas que estavam erradas. Mas é um absurdo, né? Mas não vamos entrar aqui no detalhe geral do filme. Só na cena que eles fazem, que quando Noé entra na arca, com a família e os animais, no filme eles mostram que o povo fica desesperado e vão para a porta da arca e começam a bater, e socorro Noé, nos ajude, abra a porta. Isso não aconteceu, irmãos. Por quê? Porque diz aqui, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Noé entrou na arca com a sua família, claro que antes todos os animais entraram, Deus preparou todos os animais para entrar na arca, eles foram, né, nos seus pares, os animais limpos, entraram na arca, e depois quando ia começar a chover, 7 dias antes Deus disse: agora entra você e a tua família, Noé. E eles entraram e ficaram dentro da arca. Mas o povo que estava lá fora, que quando Noé estava construindo a arca, chamavam Noé de louco, que ninguém dava crédito para ele, eles não viram que Noé tinha entrado na arca. E eles também não viram que os animais já estavam na arca. Por quê? Diz aqui, e não o perceberam. Porque esse aqui é mais um sinal que nos mostra que nós vamos ser tirados deste mundo. Graças a Deus, vamos ser tirados e ninguém vai perceber. Depois que acontecer, que vão dizer: mas aquele lá falava isso. Fulano de tal dizia que Jesus ia buscar.
aquela mulher falava, aquele homem falava que Jesus ia vir. Depois então é que eles vão perceber. Assim como o povo só percebeu, ó, que diz ali, ó, só perceberam, não o perceberam senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, aí já era tarde. É isso que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Nós vamos ser tirados desse mundo, nós vamos ser levados ao encontro de Jesus, e quem é que vai nos levar? É o Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós termos o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Por isso a importância de nós buscarmos o Espírito Santo. Por isso que eu me preocupo tanto quando eu vejo que a igreja enche em outros cultos e não nos cultos de oração. Porque as pessoas não estão se preocupando no que vai acontecer. Então estão correndo apenas atrás das coisas materiais. Estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, mas não se apercebem de que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E isso vai acontecer, né? Então a vinda do Senhor está próxima. E aí Jesus diz aqui, ó, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, dele. Ele estava falando dele mesmo. No 40 ele diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que significa isso? Também tem outro versículo, né, no outro texto que diz assim: estarão 2 numa cama, um será tomado e deixado o outro. O que significa isso? Que um estava preparado, o outro não. Então quem somos nós nessa história aí? Nós somos os que estão preparados e vão subir. Amém? Aí tem que entender assim, ó, não significa... tinha um irmão aqui, que ele já está na glória com o Senhor, eu não vou citar o nome dele, mas ele sempre me perguntava assim: pastora, então todo casal, um vai subir, o outro vai ficar? Não, não está dizendo isso. Se os 2 forem salvos, os 2 vão subir, né? Vão ser arrebatados. Mas aquele que não serve a Deus, aquele que não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, esse vai ficar. Então aqui Jesus deu o exemplo, porque Jesus usava o exemplo das coisas que aconteciam naquela época. Então ele disse: vão estar 2 no campo. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então lá no trabalho, de repente você está lá no teu trabalho, você vai sumir. A que está trabalhando lá com você, se não tiver Jesus, não significa que é obrigatório ficar alguém, não. Vai ficar aquele que não aceitou a Jesus, né? Você sobe e aquele que não estava preparado fica. E daí? O que vai acontecer com esses que ficaram? O desespero vai ser muito grande. Quando eles perceberem o que aconteceu. Porque no momento eles não vão se ligar. Passado um tempo eles vão começar a dizer: eles falavam que Jesus vinha buscar a sua igreja. E aí que eles vão começar a entender o porquê, né? Que nós hoje pregamos e como Noé não foi bem recebido pelo povo, nós também não somos muitas vezes. Nos chamam de doido, de crente, de um monte de coisa por aí que tem os apelidos, né, para nós. Mas quando nós formos arrebatados, os que ouviram nós falar e ficaram, vão sentir uma amargura muito grande. Porque aí é o que diz aqui para aqueles que não entraram na arca, ó, e os levou a todos. Ou seja, o dilúvio matou a todos. Para quem ficou, a situação vai ser muito terrível. Porque depois do arrebatamento da igreja, o inferno vai estar aqui na terra. A terra vai ser um pedaço do inferno. Das coisas tão terríveis que vão estar acontecendo. Então Jesus avisou. E no 42, então, ele diz:
Portanto, vigiai. Aquilo que eu falei, nós não sabemos o dia que vai acontecer. Por isso, nós temos que vigiar. Nós não sabemos o dia, mas a nossa responsabilidade é vigiar, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque não sabeis, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se você sabe que a tua casa vai ser roubada, assaltada, você não vai deixar assim por conta para que o ladrão vá lá e leve o que quiser. Você vai ficar cuidando, vigiando para que o ladrão não entre. Então é a mesma coisa aqui. Nós temos que vigiar para que esse dia não nos pegue de surpresa. Amém? Amém? Então, olha só. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, entrando no versículo 45, Jesus começa a falar a respeito de servos, do bom servo e do mau servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, geralmente, as pessoas pensam que o bom servo, então é aquele que está preparado, que está vivendo para Jesus, que está pronto para ser arrebatado. Amém. É isso mesmo. Mas, quando se trata do mau servo, as pessoas pensam que é aquele povo que está lá fora do mundo ainda e não conheceu a Jesus. E não é. Olha só, está chamando de servo. Quem é esse servo, então? Esse mau servo que fala ali no versículo 48. Não é um descrente. Não é um ímpio que está lá fora. Não é uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus. É uma pessoa que estava dentro da igreja, que estava dizendo servir ao Senhor, mas que tinha dúvida de quando Jesus voltaria e se ele voltaria mesmo. Então aqui o servo não é aquela pessoa lá de fora que ainda não conheceu Jesus. São aqueles que estão dentro da igreja, são aqueles que conhecem a palavra, mas que duvidam que Jesus venha logo. Então é o que diz aqui, né? Esse mau servo, então, ele até acredita no arrebatamento. Ele pode até falar: porque o arrebatamento vai acontecer. Ele não nega a volta do Senhor Jesus, mas ele diz: vai demorar. Porque Jesus disse aqui, no 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se. Então um ímpio não vai estar falando que Jesus vai demorar. Ele não conhece a palavra, ele não sabe que Jesus está vindo. Então aqui é para aqueles que já ouviram, mas que às vezes podem não falar, mas que no seu coração dizem assim: Jesus vai demorar. Então eu posso fazer o que eu quiser ainda, porque vai demorar uns anos aí ainda. E nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas a palavra do Senhor nos diz que ele em breve virá. Então, se ele em breve virá, é porque vai acontecer a qualquer momento. Então, nós não podemos pensar como esse mau servo e dizer: não, meu Senhor ainda vai demorar muito, eu posso fazer o que quiser. Ali no versículo 50, no 49, vamos ler o 48 de novo. Diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se,
e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios aqui bêbados, né? Pessoas afastadas de Deus. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Então, o que significa isso? Essa pessoa até entende, Jesus vai voltar. Vai voltar, até fala. Mas não crê no seu coração e acha que Jesus vai demorar e que ele pode fazer ainda coisas que ele tem vontade de fazer nesse mundo, nessa vida, e que não agradam ao Senhor. Então, olha só, quando diz cadê o versículo 49? E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Ele se conforma com o mundo. Vamos ler Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Estão entendendo, irmãos, aqui o que é o mau servo? Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, e não vos conformeis a este mundo. O que significa se conformar com esse mundo? Não é dizer assim, a vida está difícil mesmo, vou me conformar. Não é esse tipo de conformar aqui que está falando, mas de se amoldar. Ou seja, se conformar com o mundo é entrar na forma do mundo. Vou fazer o que o mundo faz. Jesus vai demorar, então eu ainda posso beber, ainda posso fumar, ainda posso mentir. Aí quando estiver mais perto, quando eu for mais velho, eu vou começar a me preocupar com o arrebatamento. Então é isso que significa ser o mau servo. O bom servo é aquele que está preparado a todos os dias, em todos os momentos. Não deixa nem um dia sem viver para Jesus e dizer, Jesus pode voltar hoje, eu tenho que estar preparado. Entendido, meus amados? Então o mau servo, ele tem duas características, duas marcas que Jesus falou aqui, ó. Ele primeiro é hipócrita, né? O que é um hipócrita? É aquele que vive uma coisa e fala outra, tá? É um ator, né? A palavra hipócrita, nos tempos bíblicos, nos teatros gregos, um ator era chamado de hipócrita. Porque é aquela pessoa que não vive aquilo que prega, não vive aquilo que fala. Então é o hipócrita. Então Jesus disse que esse mau servo é um hipócrita. Ali no 51, ó. E castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, no inferno. Então, as duas grandes marcas de um hipócrita ou de um servo mau, né? É mostrar falta de bondade para com os irmãos e prefere estar na companhia dos maus do que na companhia dos bons, dos salvos, dos irmãos. Entendido isso? Vou repetir. Duas características dos maus servos que Jesus falou aqui. Primeiro, mostrar falta de bondade para com os irmãos. Posso fazer o que quiser, Jesus vai demorar, vou maltratar, vou humilhar, vou envergonhar, vou fazer o que eu quiser. Isso é a característica de um servo mau. E a outra, prefere estar na companhia dos maus do que na companhia dos santos. Santos aqui, os salvos. Entendido, amados? Então, aqueles que preferem estar lá, bebendo, ou até nem bebe, mas fica lá só nas conversas com as pessoas que não querem ser de Jesus, estão compartilhando das coisas dos maus. São hipócritas, porque estão dentro da igreja, mas não vivem aquilo que a Bíblia orienta e não vivem aquilo que pregam. Então, é um hipócrita. Então, para esses, Jesus está dizendo que eles vão ser castigados, ó.
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde que vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Então Jesus está dizendo que o mau servo vai para o inferno. Não é só aquele que diz assim, desculpe, me expressei errado. É aquele que diz assim, meu Senhor, para Jesus, mas que não vive o senhorio de Jesus. Não obedece. Então esse é um hipócrita. Por isso que não é lá do mundo. Porque o lá do mundo não chama Jesus de Senhor. Então tem que estar dentro da casa de Deus para poder chamar de Senhor. Ou para pelo menos, nem que seja por fingimento, vai chamar Jesus de Senhor. Então esses são os maus servos. Entendido, meus amados? Então o Senhor Jesus está voltando, Ele está vindo buscar a sua igreja. Pode ser hoje ainda. Eu sempre digo isso quando eu prego sobre o arrebatamento. Pode ser hoje ainda. Mas pode ser daqui mais um tempo, pode demorar? Pode. Mas o dia vai chegar. Não é que se vai chegar, vai chegar. Nós só não sabemos o dia. Então, por isso nós temos que estar preparados e ser bons servos, porque o bom servo é aquele, no 46 diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor de todo o coração, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então nós temos que ser assim. Meus amados, o tempo, né, a vida está nos mostrando. Eu acho que foi domingo ainda que o Felipe falou aqui, que antes só se ouvia falar de arrebatamento ou do fim dos tempos dentro das igrejas. Hoje já tem pessoas lá fora que quando assistem um noticiário dizem, o mundo está virado, Jesus está voltando mesmo. Né? O Senhor está voltando, meus amados. Nós não podemos mais brincar de servir ao Senhor. Nós não podemos mais brincar de frequentar uma igreja. Frequentar é muito fácil, mas servir a Deus de coração, aí já é outra história. Então Ele está vindo nos buscar. Pastora, mas e eu vou subir? É você que sabe se você está preparado. Quem é que vai subir? Aquele que tem Jesus no coração, que recebeu Ele como Senhor, que ama Ele de todo o coração e que, se for preciso, morre por Ele. Aquele que diz assim, não, quando fala em morte, aí já é outra história. Esse não está preparado para ser o bom servo. O bom servo diz, se for preciso, eu morro, mas não nego a Jesus. Amém? Então, se vir uma perseguição para nós, vão colocar um revólver na nossa cabeça e dizer, ou você nega ou você morre. Morro, mas não nego. Como que eu posso negar um Senhor tão bom que morreu no meu lugar e perdoou os meus pecados? Então nós temos que ter essa consciência. Viver para Deus é viver sabendo que a qualquer momento Jesus pode vir, nós temos que estar preparados. E que se antes de Ele vier arrebatar a igreja, surgir uma perseguição para os salvos, nós morremos por Jesus, mas não negamos Ele. Amém? Você está disposto, meu amado, a morrer por Jesus? Nunca negue ao Senhor. Sirva a Ele de todo o teu coração. Pastora, mas é difícil, né? Morrer por Jesus. Não é difícil não, os primeiros cristãos morriam sorrindo e cantando. Eles nunca pensavam em reclamar. Se for preciso morrer por Jesus, se for preciso ser preso por Jesus como os apóstolos eram, vamos lá. Você é crente, como eles falam, né? Mas eu gosto de usar a palavra cristão. Você é crente? Então você vai ser preso. Pode me levar. Você vai morrer se você não negar Jesus. Não nego. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria
pelo meu Salvador. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Como é que está a nossa fé, meus amados? Eu digo nossa. Não sou melhor que você. Como é que nós estamos? Preparados para subir? Muitos que a gente olha e diz assim, essa pessoa não vai ser arrebatada não. Olha que quando nós estiver subindo, nós vamos olhar, olha, não é que aquele estava pronto? E outros que a gente acha assim que são tão santos e que, esse vai ser arrebatado, vai ser o primeiro a subir. Não vai. E daí? Né? Não é a aparência que salva. É ter Jesus na sua vida. Só Jesus pode salvar. Então não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, isso a gente sempre fala aqui. Não importa se você é bonito, se você é feio. Pode ser um bichinho da goiaba, mas se tem Jesus no coração é lindo. Né? Amém. E tem uns príncipes, umas princesas, que são lindas, maravilhosas por fora, mas por dentro não valem nada. Então não vão subir. Você é importante para o Senhor. E nós queremos estar todos juntos lá no céu. Quando nós chegar lá, nós vamos dizer, daí vocês não vão me chamar de pastora, né? Irmãos, nós vamos nos chamar de irmãos, eu acredito, no céu. Lembra quando nós falávamos sobre o arrebatamento? Agora aconteceu, estamos aqui. Para nunca mais chorar, para nunca mais sentir medo, para nunca mais ficar doente. Jesus está vindo nos buscar. Prepare o teu coração. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém.